Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 14ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmem. Frávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo um número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 5ª sessão extraordinária e a ata da 13ª sessão ordinária. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos. O ofício da SAI, onde encaminha cópia de portarias e processos realizados para compra e serviços dessa autarquia no mês de abril de 2005. Ofício do deputado Edmir Chedi, líder do PL, acusando o recebimento do ofício dessa Câmara, encaminhando cópias das moções 116/2005, moção 389/2004 e moção 689/2004. Ofício do deputado Edmir Chedi, líder do PL, acusando o recebimento do ofício dessa Casa, onde encaminha cópia da moção número 94/2005. Que manifesta apoio dessa agilidade ao movimento de defesa da Constituição e número legal de vereadores, MODEV. Ofício da SAI, onde encaminha balancete financeiro do mês de abril de 2005.
Ofício da Câmara Municipal de Barretos, onde encaminha cópia do requerimento número 197/2005, aprovado naquela casa. Ofício da SAI, em resposta ao requerimento número 247/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Ofício do Ministério da Educação, Fundef, onde informa a liberação de recursos financeiros. Ofício do Ministério da Educação, do Fundef, informa a liberação de recursos financeiros. Ofício do Ministério da Saúde, onde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, Univem, informando que foi coroada de pleno sucesso a cerimônia de outorga do título de benemérito ao excelentíssimo deputado federal, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho. Ofício da Caixa Econômica Federal, informando prorrogação de vigência de contrato de repasse, OGO. Ofício da Caixa Econômica Federal, informando prorrogação de vigência do contrato de repasse, OGO. Do Orçamento Geral da União. Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, acusando o recebimento da moção número 94/2005, manifestando apoio ao movimento de defesa da Constituição e do número legal de vereadores, MODEV. Ofício do Hospital de Saúde Mental de Ourinhos, encaminhando cópia da prestação de contas referente aos recursos recebidos para a manutenção do programa de assistência ambulatorial à saúde mental, no âmbito do SUS municipal, competência março de 2005. Senhor presidente, todos os ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foi apresentada à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 37/2005, do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, que autoriza a Prefeitura Municipal a receber e aprovar projetos para regularização de construções e ampliações com atenuantes e da outras providências. Projeto de lei número 38/2005, do senhor Prefeito Municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Ourinhos e a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, SAI, a celebrar em termo de convênio e aditivos com a FIO, Faculdades Integradas de Ourinhos, visando a capacitação e o aperfeiçoamento técnico-profissional de servidores públicos municipais e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 26/2005 do vereador Edivaldo Luciabel, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com empresas privadas e da outras providências.
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 26/2005. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com empresas privadas e dar outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Justificativa. O objetivo do projeto não fere qualquer dispositivo constitucional ou legal. Trata-se de matéria cuja iniciativa pode ser de qualquer dos poderes, executivo ou legislativo, já que seu objeto não estabelece qualquer obrigação em relação ao Poder Executivo, nem mesmo o dispêndio de qualquer despesa orçamentária. Pelo contrário, trará benefícios ao Poder Executivo. Entendendo que o projeto merece reparos quanto à sua técnica redacional, vejamos. Primeiro, na ementa, abre parênteses, autoriza a administração pública municipal direta e indireta a celebrar parcerias com o setor privado e dar outras providências, fecha parênteses. Segundo, no artigo 1º, abre parênteses, fica a administração pública municipal direta e indireta autorizada a celebrar parcerias com o setor privado, visando o recebimento por doação de equipamentos de proteção individual, EPIs, e uniformes para uso dos servidores públicos municipais, destinando espaço dos mesmos, visando a colocação de material publicitário industrializado ou comercializado pelas empresas patrocinadoras, fecha parênteses. 3. No parágrafo 1º, abre parênteses, a autorização de que trata o caput deste artigo refere-se exclusivamente à doação de EPIs e uniformes de respectiva manutenção. Quarto, no parágrafo 2º, abre parênteses, não poderá ser objeto de publicidade, produto ou serviços notoriamente nocivos à saúde ou que atende à moral e bons costumes, fecha parênteses. Face ao exposto, opino pelo prosseguimento da propositura, com consequente deliberação pelo plenário dessa digna Casa de Leis. Sala das Comissões, 17 de abril de 2005. Faué Salmem, presidente e relator. Fred Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhari Filho, membro. Realizada a leitura e, por constar as sugestões, coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 28/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 28/2005. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, opino pelo parecer favorável ao projeto em comento, com a ressalva da supressão constante da justificativa. Justificativa. Com efeito, pela leitura do seu conteúdo, chega-se à conclusão de que no local já existe prédio construído em condições de abrigar a instalação da empresa. Assim, o verdadeiro caminho será aquele onde o interessado deverá, junto à municipalidade, requerer a expedição do competente alvará de licença para funcionamento e não por aprovação do projeto, como preconiza o artigo 3º do mesmo, que, por si só, é o único óbice para a legalidade da proposição. Diante disso, para que aproveite o projeto, invocando-se o princípio da celeridade, segue-se a supressão do artigo 3º do projeto de lei número 28/2005 e renumeração do artigo 4º para o artigo 3º. É o parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de abril de 2005. Faué Salmem, presidente e relator. Frednes Correia Leite, vice-presidente, e Hélio Milhari Filho, membro. Realizada a leitura e por constar a sugestão, coloque em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ainda ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 29/2005, procedente do excelentíssimo vereador Frednes Correia Leite, que dispõe sobre a permissão de exercício de atividades. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 29/2005.
Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente, eu solicito a correção, o projeto de autoria do vereador Fredens Correia Leite. Autorizado que seja corrigido. Após realizar, parecer da relatoria do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 29/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Fredens Correia Leite, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, opino pelo parecer favorável ao projeto em comento, com a ressalva da supressão constante da justificativa. Justificativa. Com efeito, pela leitura do seu conteúdo, chega-se à conclusão de que no local já existe prédio construído em condições de abrigar a instalação de empresa. Assim, o verdadeiro caminho será aquele onde o interessado deverá, junto à municipalidade, requerer a expedição do competente alvará de licença para funcionamento, e não por aprovação do projeto, como preconiza o artigo 3º do mesmo, que, por si só, é o único óbice para a legalidade da proposição. Diante disso, para que aproveite o projeto, invocando seu princípio da celeridade, a supressão do artigo 3º do projeto de lei número 29/2005 e renumeração do artigo 4º para o artigo 3º. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de abril de 2005. Faué Salmem, presidente e relator. Fredens Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhar Filho, membro. Realizada a leitura e, por constar sugestão, coloca em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 30/2005 do excelentíssimo vereador Hélio Migliario Filho, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 30/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Hélio Migliario Filho, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, opino pelo parecer favorável ao projeto em comento, com a ressalva da supressão constante da justificativa. Justificativa. Com efeito, pela leitura do seu conteúdo, chega-se à conclusão de que no local já existe prédio construído em condições de abrigar a instalação de empresa. Assim, o verdadeiro caminho será aquele onde o interessado deverá, junto à municipalidade, requerer a expedição do competente alvará de licença para funcionamento e não por aprovação do projeto, como preconiza o artigo 3º do mesmo, que, por si só, é o único óbice para a legalidade da proposição. Diante disso, para que aproveite o projeto, invocando seu princípio da celeridade, segue-se a supressão do artigo 3º do projeto de lei número 30/2005 e renumeração do artigo 4º para o artigo 3º. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de abril de 2005. Faué Salmem, presidente e relator. Fredens Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhar Filho, membro. Realizada a leitura e, por constar a sugestão, coloca em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis ao parecer permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Gostaria de enaltecer aqui o trabalho da Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo excelentíssimo vereador Faué Salmem, que mostrou realmente ter estudado a matéria e melhorado a redação. Parabéns, excelência. Mostra que realmente o trabalho dessa casa tem aumentado em quantidade e qualidade. Parabéns a Vossa Excelência e toda a Comissão de Justiça e Redação. Os projetos, com a adição das alterações já aprovadas, conforme pareceres lidos e aprovados, serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento para que possam elaborar os seus respectivos pareceres e, assim, inseridos na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa.
Requerimento número 287/2005, de autoria do vereador Salim Matter. Solicita informações sobre programação para se implantar em infraestrutura no Jardim Guaporé. Requerimento número 288/2005, de autoria do vereador Salim Matter. Requer informações sobre a possibilidade de criação do Centro de Referência da Mulher. Requerimento número 289/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito da existência de fila de espera para matrícula nas creches municipais. Requerimento número 290/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Reitera, no seu inteiro teor, o requerimento número 146/2005, que trata sobre a implantação de hortas medicinais nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Requerimento número 291/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer informações sobre a Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Requerimento número 292/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de oficiar as autoridades competentes para o aumento da fiscalização a estabelecimentos do tipo Lan House e similares. Requerimento número 293/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Reitera, em seu inteiro teor, o requerimento número 96/2005, solicitando a realização de estudos visando a prestação de orientação vocacional aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Requerimento número 294/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre o atendimento dado pela Santa Casa Misericórdia de Ourinhos ao senhor Carlos José Faria, falecido em 3 de maio de 2005. Requerimento número 295/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer implantação de telefone público, orelhão, na rua Hermínio José dos Remédios, número 260, Jardim Califórnia. Requerimento número 296/2005, de autoria do vereador Salim Matter. Requer informações sobre a possibilidade de instalação de bases comunitárias da Polícia Militar em pontos estratégicos dos bairros da periferia de nosso município. Requerimento número 297/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Reitera em seu inteiro teor a indicação número 16/2005, que solicita a reurbanização da Avenida Domingos Camerlim Caló e requer informações. Requerimento número 298/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a constante falta de água na Vila São Luís. Senhor presidente, todos os requerimentos lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as indicações. Indicação 215/2005 da nova vereadora Terezinha Paixão Bueno, indica a necessidade de operação tapa-buracos na rua Antônio Soares da Silva, próximo ao número 597, na Vila Boa Esperança. Indicação 216/2005 do vereador Salim Matter, indica a necessidade de disponibilizar aos munícipes atendimento farmacêutico 24 horas. Indicação no vereador Edivaldo Luciabel, 217, solicita a criação do Código Municipal de Limpeza Urbana. Indicação 218 de 2005, indica a necessidade de se elaborar um programa permanente de divulgação da FAP. Indicação 219 de 2005, Terezinha Paixão Bueno, solicita a operação tapa-buracos no cruzamento das ruas Valentim Gentil e Prefeito Eduardo Salgueiro. Indicações no vereador Edivaldo Luciabel, 220, solicita a demarcação de solo e sinalização vertical em frente à Escola Francisco Dias Negrão. Indicação 221, do vereador Edivaldo Luciabel, indica ao chefe do Executivo, a título de colaboração, municípios onde o serviço de detetização e desratização da rede de esgoto é efetuado com sucesso. Indicação 222, indica a necessidade de se incluir no site de Ourim informações sobre os nomes dos logadores municipais. Indicação 223, no vereador Flávio Luiz Ambrosini, indica a necessidade de implantação de cascalho na rua Deolindo Otero, no Jardim de São Silvestre. Indicações no vereador Edivaldo Luciabel, 224, indica a necessidade de se efetuar roçada das estradas vicinais do município. Indicação 225, indica a necessidade de pintura da demarcação de solo na rodovia que liga o Parque Minas Gerais à rodovia Orlando Coalhato. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas.
Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as indicações. Indicações da vereadora Terezinha Paixão Bueno, 201, de congratulações ao deputado estadual Ricardo Turri por assumir a... Só que não pode falar nome de... Desculpa, senhor presidente, são as moções. São as seguintes as moções apresentadas à mesa. Moção 201/2005, de congratulações ao deputado estadual Ricardo Trípoli por assumir a liderança da bancada do PSDB. Moções do novo vereador Divaldo Lúcio Abel. 202, de congratulações à Ferramental pelo transcurso do 15º aniversário. 203, de congratulação à Chase Presente pelo transcurso do 13º aniversário. 204, de congratulações ao Disque Verde pelo transcurso do 10º aniversário. 205, de congratulações à Livraria Nobel pelo transcurso do seu 6º aniversário. 206, de pesar pelo falecimento da jovem Bruna Rodrigues Cordeiro. Moção do vereador Silvonei Rodrigues. Moção 207, do vereador Fred Correia Leite, de congratulações pelo transcurso do aniversário do Bar do Joel, comemorado no dia 21 de abril. Moção 208, de efusivas congratulações pelo transcurso do 2º aniversário da TV Tem, comemorado no dia 6 de maio. Moção do vereador José Claudinei Messias, 209, de efusivas congratulações pelo transcurso do 18º aniversário do Clube da Terceira Idade, comemorado no dia 28 de abril. Moção 210, do vereador José Claudinei Messias e Oswaldo Barbosa, de congratulações à Associação de Árbitros do Centro-Oeste Paulista pelo excelente serviço prestado durante a 2ª Copa de Futebol Regional Cidade de Ourinhos. Moção 211, do vereador Flávio Luiz Abrozin, de pesar pelo falecimento do fotógrafo do senhor Carlos José de Faria. Moção 212/2005, do vereador José Claudio Messias, de congratulações à Escola Municipal de Música pelo brilhante espetáculo Cantando Cirandas, apresentado em 30 de abril no Teatro Municipal. Moção 213, de congratulações à ECO pela realização do tradicional Undocai em comemoração ao Dia do Trabalho. Moção 214, do vereador José Claudio Messias e Oswaldo Barbosa, de congratulações ao Clube Atlético Oreense e à Associação Atlética Ipaucense pela da partida final da 2ª Copa de Futebol Regional Cidade de Ourinhos. Moção 215, do vereador José Claudio Messias, de congratulações à Associação dos Servidores da Superintendência de Água e Esgoto por promover a fraternização comemorativa ao Dia do Trabalhador. Moção 216, de congratulações à entidade jogadora do 9º encontro do Comitê dos Catadores de Materiais Recicláveis. Moção 217, de congratulações ao presidente e aos mantenedores da Fundação Educacional Miguel Mofarrege pelo excelente trabalho prestado. 218, de congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular pela inauguração de novo templo. 219, de congratulações à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos pelo ato de homenagem à personalidade cujos nomes foram atribuídos ao prédio da FATEC. Finalmente, senhor presidente, a moção 220, do novo vereador José Claudinei Messias, de congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil pela solenidade de entrega da carteira de identidade profissional a novos advogados, realizada no dia 29 de abril, no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matéria a serem lidas, coloque em discussão o requerimento, questão de ordem, excelentíssimo vereador Divaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvida do plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem, o excelentíssimo vereador Divaldo Lúcio Abel coloca em deliberação do plenário a proposta, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser proposto por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, estão em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto aos senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo nenhum pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de número 287 a 298/2005 e as moções de número 201 a 205, 207 a 210, 212 a 220/2005.
Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se é orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, suspendo a sessão e em atendimento à solicitação do excelentíssimo vereador Faués Salmen, que requer a continuidade dos trabalhos, coloco em deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Edivaldo Luciabel. Faués Salmen. Faués Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Presente. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 5/2005, de autoria do excelentíssimo vereador Faués Salmen, que altera a lei complementar número 433/2005, que aditou o parágrafo ao artigo 411 da lei número 863 de 1967, Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do Município. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Sim. Faués Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Sim. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. 10 votos favoráveis. Senhor presidente. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 6/2005 do excelentíssimo vereador Hélio Migliari Filho, a redação do parágrafo 3º do artigo 96, seção 8ª, da Lei nº 863, de 1º de dezembro de 1967, que institui o Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do Município. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faués Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Sim. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvonei Rodrigues. Vereador Silvonei Rodrigues com a palavra, 10 minutos, excelência. Pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, queria comentar aqui uma indicação, nobre vereador Salim, indica a necessidade de disponibilizar aos munícipes atendimento farmacêutico 24 horas. Vereador, nós estamos aqui também discutindo, desde a legislatura passada, setembro, outubro, novembro, começamos toda esta casa,
Parabéns também ao vereador, agora preocupado. Só que nós não chegamos ainda a uma conclusão. Eu acho que foi feito requerimento, foi feita indicação também por esse vereador. A imprensa publicou também, ajudando bastante, para que fosse resolvido esse problema da farmácia. Nós estamos encontrando problema novamente. Como esse vereador já passou por problemas, população que nos procura, nós estamos passando o problema das farmácias novamente. E a indicação do nobre vereador, e uma entrevista no jornal da Divisa, onde deixa a preocupação dos dois lados. Nós também entendemos a preocupação dos donos de farmácia, dos proprietários. Mas eu acho que chegou a hora do poder público, da Câmara Municipal, através do Executivo, que resolva de uma vez esse problema. Nós não podemos mais, temos aqui 2 médicos na casa, sabendo da dificuldade, depois da meia-noite não se encontra farmácia aberta, senhor presidente. Quem tem criança, principalmente, vocês vê a dificuldade. O nobre vereador Salim, que é pediatra, talvez atende por telefone. Obrigado. E você não tem aonde comprar o remédio. E é engraçado que eu mesmo tive esse problema há poucos dias com meu filho. De um dia para o outro ele ficou muito doente. Então aquele horário de comprar o remédio, aquela demora de poder comprar o remédio no outro dia. Agora você imagina a nossa população, a dificuldade que está encontrando de não poder comprar. Uma cidade que já ultrapassou 100 mil habitantes. Eu vi na entrevista do nobre vereador, talvez fosse na rodoviária, se não me falha, se eu não entendi mal, não teria problema, mas que o poder público, o executivo, arrumasse um lugar, através dessa Câmara também, nosso presidente, imediato, porque não podemos mais. Essa discussão já é de 2004, nós já estamos em maio de 2005, e nós estamos cobrando, e não sai. Excelência, concede uma parte, por favor. Realmente é um assunto delicado. No último sábado houve um acidente grave com uma pessoa que eu considero como se fosse meu pai, veio a falecer, e a esposa dele, muito mal, teve que ser hospitalizada, e de madrugada nós saímos à cata de farmácias. Nós conseguimos, por amizade, localizar em Palmital. Então mostra realmente a gravidade do assunto, e estaremos aí tomando as providências, inclusive, se possível, montando uma comissão, porque não dá mais para uma cidade com 104 mil habitantes não ter uma farmácia aberta. A justificativa de segurança, nós temos que estar compreendendo, porém existe o terminal rodoviário que funciona 24 horas, está aberto, e a farmácia que optar por lá, ela terá sim uma procura muito grande. Ela estará sendo contemplada por parte da população, ou em frente à Santa Casa, não sei, que tem que haver uma solução, que a população não pode mais passar por isso. Independente de nós termos passado por essa dificuldade, a população está carecendo disso. Então, se houver a necessidade de uma pessoa em fase aí, terminal precisar de um medicamento urgente, ela vai vir a falecer, porque não há possibilidade. Então, parabéns pelo pronunciamento. Obrigado. Então, essa é uma preocupação dessa casa. Nós temos que resolver esse problema, que não passa agora desse mês de maio, que o Executivo, através do nosso presidente, deu uma resposta, que toma uma providência, que é a população que está passando esse problema. Outro também, vereador Salim, requer informações sobre a possibilidade de instalação de base comunitária da Polícia Militar em pontos estratégicos dos bairros de periferia do nosso município. Também solicitei, através de indicações, que é uma preocupação neste momento. Há uma preocupação com a segurança pública, há uma preocupação. Só que também, por parte do Executivo, por parte do Trânsito, eu venho aqui também, quero aqui aproveitar para falar também sobre esse assunto. Até há poucos dias, lendo uma entrevista, acho que no jornal Gazeta, sobre o diretor do Trânsito,
Sobre as velocidades, aqui o vereador requer informações sobre base comunitária nos bairros, mas eu quero aproveitar e falar também do nosso centro da cidade. Sobre a velocidade, o que são feitos os finais de semana nas vias públicas do município. Mas também que não venha com semáforo não sei o quê, com coisa que essas firmas de fora, terceirização, essas coisas também não. Mas que nós arrumamos uma solução imediata. Nós também temos que cobrar da Polícia Militar, mas nós também temos que dar recurso para eles também. Nós temos que também dar atenção, porque nós temos, aonde arrecada as multas de trânsito, que seja separado esse cofre, cai tudo no bolo da prefeitura, e você não vê um apoio à Polícia Militar. Não sei o que seria. Eu tenho certeza que com 30 dias, essa Polícia Militar nossa, com alguma coisa para pegar essas velocidades nessas principais avenidas da nossa cidade, com multa pesada, apreensão de veículo, mas a prefeitura dando o apoio também, num equipamento, alguma coisa que ajude a Polícia Militar. Eu tenho certeza que com 30 dias, ninguém mais vai estar fazendo essas graças que está fazendo na cidade. Porque se você sair à noite na cidade, é até perigoso. Nós que temos filho, toda a população, no geral, que sai à noite, você vê a dificuldade e o perigo que é, a molecada tirando racha, fazendo tudo. Mas também não adianta só nós aqui cobrar da Polícia Militar. O Executivo também, com o Departamento de Trânsito, que dê também recurso, que dê condições para as polícias militares, porque os dinheiros das multas entram para o município, que dê condições para que seja feito um bom trabalho juntamente com a prefeitura. Eu tenho certeza que com 30 dias, o que mais dói no bolso, uma multa dessa de R$500, é 2 dessas daí, acabou a graça na cidade, ninguém vai estar correndo mais. Quero aqui também aproveitar, senhor presidente, para falar sobre a última sessão, o assunto que foi levantado, e até nós tomamos muitos cuidados para que não seja prejudicado, para que não jogue nome das pessoas, e nós estamos vendo a justificativa aqui, e também quero falar da justificativa, onde o secretário fala em R$525, e aí o assessor vem e fala no jornal que assessor do prefeito estão rebatendo a denúncia de tal, tudo não passa de um engano, pois só foi pago aquilo que o Márcio disse, que é R$525. E fala aqui também de gasto excessivo da administração passada. E eu sempre digo, senhor presidente, nós não podemos justificar uma falha com a outra falha. Se houve falha, que seja feita uma sindicância, apura e pague o responsável. O que nós não podemos aqui nesta casa é que porque foi feito, vamos fazer de novo. Nós estamos aqui para fiscalizar, e segundo a informação que eu ouvi aqui agora, vai ser devolvido dinheiro ao cofre público, não tenho certeza se é dessa forma mesmo ou não, mas que não tem uma justificativa, porque foi feito, nós podemos fazer. Eu tenho certeza que... E o prefeito tomou, nós temos aqui também, não é porque nós temos uma posição contrária, o prefeito tomou sua providência, abrindo sindicância, apurando, e que os responsáveis paguem por o ato que foi feito. E assim que tem que ser a administração pública. E mais, também, eu acho que a administração pública teria que ser bem transparente. Secretário, comentar alguma coisa de sua secretaria, no outro dia estaria dando entrevista em todos os jornais da cidade, estariam aqui, vindo a esta casa, dando uma justificativa à população, para que não seja feito engano, para que não seja comentado coisas que não são verdade. Aqui o vereador levanta, nós levantamos aqui nesta casa, e realmente tinha R$525. Então é isso que tem que ser apurado, e que esse dinheiro seja devolvido e que seja encerrado o caso. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para verificação pessoal. Vereador Faué Salmen. Excelentíssimo vereador Faué Salmen, com a palavra, 10 minutos, excelência. Presidente, permita-me falar nesse local. Permitido. Senhor presidente, nós vereadores, senhoras e senhores, o vereador Edivaldo Lúcio Abel foi a São Paulo procurando solução para o grande problema da violência que impera em nossa cidade. E eu fico indignado, nobre vereador, que em Ourinho se situa o 31º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cadê os policiais?
eu queria saber qual o efetivo da Polícia Militar em Ourinhos, porque não se vê policial. Constitucionalmente, a Polícia Civil tem o caráter e a missão investigativa. Mas o policiamento ostensivo, aquele que a população tem que ver, né, tem que ficar tranquila e segura pela sua presença, tem que ser feita pela Polícia Militar. De vez em quando, a gente vê um monte de policiais na rua fazendo aí um mutirão. E de repente somem todos, a cidade fica completamente desnudada, sem proteção, sem o visual dos miliantes para impedi-los de cometer qualquer infração, qualquer delito. Essa é a grande preocupação. Segundo a gente soube, esses policiais, ou a grande maioria, estariam aquartelados, fazendo funções meramente administrativas. E uma cidade que nem a nossa, de 100 mil habitantes, fica difícil você se resguardar de possível agressão, de possível assalto, de possível violência, de possível prática de delito criminal. Como eu já disse, se o meliante não tiver a sensação de que ele pode ser apanhado em flagrante, porque ele poderia estar sendo vigiado num pequeno espaço de tempo. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, em nome da Câmara, só por questão de conhecimento da Câmara Municipal de Ourinhos e da nossa população, que pudesse se inteirar e nos transmitir qual é exatamente o número de efetivos da Polícia Militar na nossa cidade. E por que, Excelência? Qual a razão que justifica esse enclausuramento, esse aquartelamento dos policiais? Se é por ordem do comandante do Estado de São Paulo, se é por uma determinação corriqueira e costumeira, se isso aí é consuetudinarismo, se é usos e costumes, enfim, qual é realmente o objetivo? Se é um objetivo estratégico, né, para os ladrões pensar que não tem policial e no fim tem, né? Então é uma situação realmente meio curiosa e que tem trazido consequências maledicentes para a nossa população. Eu volto a dizer, é um batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso é ele tem que ser maior que o número de efetivos, maior do que qualquer cidade da região. Então a gente não entende por que numa cidade como a nossa está se praticando tantos atos de virulências a ponto de levar o vereador a ir procurar o senhor secretário de Segurança Pública e deputados junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando a resposta para isso tudo estaria aqui junto ao nosso comandante, para poder distribuir esses policiais pelos pontos estratégicos, né, de maior incidência de crime, e a gente sabe onde são esses pontos, porque a continuar dessa forma, a coisa vai se tornar, ou vai tomar um vulto tão significativo, que aí não vai ter condições mais de se deter esse crescimento realmente extraordinário do número de crimes que se pratica. Eu acho que a gente deveria resolver, vereador, esse problema aqui, buscando a solução, buscando se saber o que é que está acontecendo. Eu queria que alguém me desmentisse ao ponto de dizer, não, cada 10 quarteirões tem 5, 6 policiais. Não tem. Eu passo diariamente, a gente fica indignado, mas cadê? Muitas vezes a gente comete uma infração de trânsito de propósito para ser autuado, para ver se tem alguém fiscalizando, escondidamente, e não vê ninguém.
essa é uma preocupação que tem que ser realmente buscada uma solução para se resolver o problema. Com referência às refeições do secretário da Cultura, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. O cesteiro que faz um cesto faz 100, 200, 300. Então não é porque sejam R$525, que só foram R$525. Mas se não se segurasse, daqui a pouco a coisa podia ser 5 mil, 5 milhões, como se isso aqui fosse terra de ninguém. Agora, senhor presidente, nós vamos ter a preocupação de acompanhar para ver se esse secretário devolve os R$525, R$550, porque ele vai ter que devolver. O dinheiro público não pode ser usado a bel prazer, principalmente para satisfazer anseios que comprometem, inclusive, a lisura e o comportamento de alguém que quer comandar uma secretaria. Muito obrigado, excelência. Consulto o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para verificação pessoal. Vereador Zé Crodinei Messias. Solicito autorização para que use a palavra nesse local. Senhores vereadores, excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar o jornal Gazeta Regional por já na semana passada, na penúltima edição, ter feito uma matéria relativa à questão dos mototáxis em nossa cidade. Até mesmo prevendo que acidentes poderiam ocorrer com fatalidades, e nós, na semana passada, pudemos verificar o falecimento de um companheiro, o Faria, fotógrafo conhecido, profissional, que estava trabalhando e houve essa fatalidade, veio a falecer em um acidente. E, ao que noticia aqui o jornal, sem qualquer amparo, sem qualquer direito a ser levantado. E uma discussão que vem à tônica, através do jornal, a manchete dessa semana: morte de Faria repercute, mototáxi, clandestinos no fim. Nós temos uma legislação que permite que muitos mototáxis acabam trabalhando na clandestinidade. Na semana passada, num dos jornais da cidade, foi anunciado que um motorista estava com uma carta, inclusive, que nem era do Brasil. E também denúncias que muitas pessoas de cidades da região vêm trabalhar aqui. Então tem que ser disciplinado, porque nós temos aqueles mototáxis que são regulamentados, com as placas vermelhas, estão trabalhando dentro do que a lei exige. E o que é mais? Eles estão também contribuindo com o município. Então, da maneira como foi colocada, inclusive na matéria cita a aprovação de uma lei na legislatura passada, onde se abriu realmente para que em determinado número acabasse trabalhando, mas não há o efetivo registro. E nós sabemos também do desemprego que impera na cidade, da falta de opções no mercado de trabalho, e que acaba forçando essas pessoas a trabalharem, a buscarem o ganha-pão. De imediato, acaba realmente sustentando a família, mas não há um recolhimento de previdência. No caso do Faria, como fica a família? Não há o mínimo de segurança para a família dos mototaxistas, e muitos acabam pagando, inclusive, valores abusivos aos proprietários dos pontos. Então, é um assunto polêmico, mas tem que ser discutido. O Executivo, conforme informado na matéria aqui, está promovendo estudos. Então, que a discussão desse assunto se faça no âmbito de se realmente resolver o problema, não para agradar esse ou aquele grupo. O assunto é sério, é delicado, mais vidas podem ser ceifadas. Não é porque o mototaxista está regulamentado que não vai acontecer um acidente fatal. É óbvio que pode acontecer acidente, o próprio nome já diz acidente,
pode ocorrer, mas aqueles que estiverem devidamente regulamentados poderão ter um amparo, uma sustentação maior para a sua família. A família não ficará desamparada. Pelo menos a previdência tem que ser recolhida, as taxas, os tributos que são cabíveis também têm que ser recolhidos. Nós temos as empresas de táxi, os motoristas de táxi que contribuem, a empresa de ônibus, enfim, que haja uma ampla discussão, mas sem o cunho meramente político, para fazer discurso para agradar as pessoas. O que se fez até agora são discursos para agradar. E, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas envolvidas vão ter que ouvir o que precisa ser dito, não aquilo que deve ser dito para agradar, e sim aquilo que precisa ser dito para que se resolva esse problema, que é sério, e nós temos que estar nos preparando para isso, estudar essa legislação, verificar nos outros municípios como é praticado, para que talvez não seja aplicada a legislação ideal, mas a mais próxima possível, para que possa ser aí regularizada. Então, parabenizo o Jornal Gazeta Regional pela matéria que já vinha sendo realizada, e eu cito exemplo aí no um passado recente da questão dos frangos, que onde havia a colocação de água para que se pudesse prejudicar o consumidor, e hoje, se nós formos aos supermercados, aos açougues, nós verificaremos que os frangos até diminuíram o tamanho do embrulho, mas também diminuiu o preço que está sendo pago. O frango em si não mudou de tamanho, o que mudou foi a embalagem, porque retiraram cerca aí de 10, 20, até 30% de gelo que havia no meio do frango. Então, é um mérito que nós temos que reconhecer do jornal. Parabéns. Gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo vereador Faué Salmem pelo pronunciamento que fez com relação à segurança em Ourinhos, que é uma realidade. O porquê termo utilizado enquartelamento dos policiais. Quer dizer, deixa-se preso os policiais para que haja, não sei se é uma estratégia, como Vossa Excelência disse, mas nós vamos tomar aí as medidas junto ao comandante do batalhão aqui em Ourinhos, para que nos informe e que haja também um efetivo aumento do quadro em Ourinhos. Nós não vivemos mais uma cidade de 50, 60 mil habitantes. Ourinhos já passou a barreira dos 104 mil habitantes. E nós temos que estar atentos. Então, parabéns, Vossa Excelência. Nós vamos tomar as providências que Vossa Excelência solicitou. Sabemos da ida do vereador Edivaldo Luiz Fabel a São Paulo para buscar também discutir esse assunto. Então, vamos juntar aí todas as ideias para que possamos chegar à finalidade, que é resolver realmente. Nós tivemos aí, inclusive, foi discutido e votado nessa legislatura o encaminhamento de um abaixo-assinado de empresários solicitando que um dos sargentos que havia sido retirado da rua voltasse para acompanhar o policiamento. Ele foi afastado não, foi enquartelado, como disse o novo vereador, aquartelado, como disse o vereador Faué Salmem, e houve um abaixo-assinado por parte de comerciantes, empresários e de munícipes solicitando que ele voltasse, porque na época ele estava acompanhando o trabalho na rua, segundo o abaixo-assinado, havia mais efetividade, mais ação por parte do policiamento. Então, nós vamos estar resgatando também isso aí, inclusive passando uma cópia a Vossa Excelência, que tem uma ação efetiva, inclusive no fórum, tem bastante influência com relação a isso, para que possamos ter uma ação conjunta. E também, para finalizar, dentro do pronunciamento do vereador Faué Salmem e também do vereador Silvonei Rodrigues, com relação às refeições, nós também participamos da primeira parte da sessão passada, onde houve um pronunciamento muito feliz por parte do vereador Salmem, fazendo uma denúncia que está sendo apurada. Foi publicado já no Diário Oficial da última quinta-feira, a instauração de um processo sindicante para apurar a questão do pagamento dessas refeições e determinada já que haja devolução desse valor e, como bem disse o vereador Silvonei Rodrigues, se houve efetivamente um erro na gestão passada com relação a isso, não pode justificar que esse erro seja continuado. Então, inclusive com relação a esse erro, está havendo a apuração, a comissão sindicante vai apurar, e os valores que porventura tenham sido pagos, aí eles vão estar tomando providências. Agora, com relação a essa administração, que é o foco
dessa casa e, como presidente dessa casa, não poderemos ficar omissos. Cobramos do prefeito um posicionamento rígido e ele instaurou a sindicância, e a notícia que nós tivemos hoje é que esses valores já estão sendo ressarcidos ao cofre do município de Ourinhos. São R$ 525, mas poderia ser muito mais, como Vossa Excelência disse, vereador Fausto Salmem. Então, os valores estão sendo ressarcidos e todos os processos que sejam decorrentes disso estão sendo tomados pela Prefeitura. Então, gostaria de parabenizar o prefeito por ter tomado uma atitude já imediata. Não esperou passar o tempo para tomar uma providência. E isso mostra a seriedade e a transparência que nós vamos estar cobrando da atual gestão. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para a explicação pessoal. Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel com a palavra, 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, eu peço permissão para usar a palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, policiamento em nossa cidade. Nós realmente procuramos a Secretaria de Segurança do Estado. Por quê? Porque esta casa já fez reuniões, já solicitou a presença do seccional, do comando da Polícia Militar. E o que aconteceu? Simplesmente nada. Pelo contrário, a criminalidade ela aumentou em nossa cidade. Quando procuramos a Secretaria de Segurança do Estado, é importante colocar aqui que vários inquéritos se encontravam engavetados, essa é a palavra correta. E aí sim, vários munícipes, vários empresários nos procuraram para que tomássemos então uma atitude. Porque quando se fala em polícia militar, polícia civil, é natural que a pessoa pense 2 vezes, 3 vezes, dê um passo atrás, porque eu já senti na pele, quando vereador ainda e em uma outra administração, quando a polícia civil invadiu a minha casa, quando meu pai ainda era vivo, com 38, bazuca, subiram do telhado, um muro. E nesse instante nós estávamos dentro onde se encontrava o delegado seccional em seu gabinete. Estranhamente isso aconteceu, mas nós tomamos a providência, essa casa tomou as providências, e aí aconteceram as coisas de verdade para valer e foram punidos aí os verdadeiros culpados. E o que chama atenção, como diz aqui o nobre vereador Fausto Salmem, meu padrinho, é que a FAP vem chegando. E o que nós observamos quando da feira passada é um número absurdo de atendimentos que ocorreram, principalmente na nossa Santa Casa, no pronto-socorro. Para que isso não ocorra, é importante sim esse requerimento feito pelo nobre vereador, para que o nosso presidente tome uma posição aí de estar pedindo para saber qual que é o efetivo realmente de Ourinhos e o porquê de tantos acontecimentos e nada acontece. Eu também gostaria de parabenizar o jornal A Gazeta, porque não só o jornal A Gazeta, também a Rádio Sentinela, nós que ouvimos diariamente, de manhã e ao meio-dia, é fácil saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo em nossa cidade. Quando da primeira página aqui, do dia 7 de maio da Gazeta, nós poderíamos colocar aqui 2 fases, 2 acontecimentos. Mototáxi, que Vossa Excelência acabou de colocar. E lendo a matéria aqui, providências vão ser tomadas através de uma comissão municipal de trânsito ainda a ser criada. Algumas coisas precisam acontecer no nosso município com mais rapidez, senhor presidente e senhores vereadores. Nós não podemos mais ir conversando com o vereador
Dr. Salim Matar aqui, o que existe realmente por trás do mototáxi, do serviço de mototáxi em nosso município. Nós estamos vendo criminalidade, nós estamos vendo drogas. Preciso ir aqui na Secretaria de Trânsito, na Diretoria de Trânsito, existem pessoas altamente competentes. Só que é preciso cobrar essas pessoas. E aí o Legislativo se faz presente, e já não é fora de hora, né, senhor presidente? Para que eles tomem realmente conta da situação, para que esse número de mototáxis e pessoas que não podem estar aí dirigindo com uma pessoa na garupa, continuem fazendo esse trabalho. Nós estamos aí carecas de saber que realmente o emprego em nosso município é difícil, a procura é muito grande, procuram saídas e mais saídas e dificilmente se encontra. Mas nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. É preciso realmente que essa Comissão Municipal de Trânsito, a ser criada, ela seja criada e ela faça realmente um trabalho que a população de Ourinhos está pedindo já há algum tempo. O outro caso é do nosso amigo Farias. Eu me coloco aqui na pele da família do Farias, da sua esposa, filho, que hoje estiveram no Ministério Público pedindo ajuda. Nós apresentamos aqui um requerimento que requer informação sobre o atendimento dado pela Santa Casa de Ourinhos ao senhor José Carlos de Faria, falecido em 3 de maio de 2005. Santa Casa, atendimento, isso precisa ser esclarecido. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, senhor presidente. Se acompanharmos aqui a matéria, se acompanharmos o que a família está falando do primeiro atendimento e depois, quando no caso Farias, veio a óbito, alguma coisa muito estranha aconteceu, senhor presidente. E isso é necessário ser esclarecido. Isso não pode ficar sem esclarecimento, de forma alguma. Com relação às farmácias, já colocada pelo vereador Silvonei, e existe alguma coisa que não está esclarecida. As pessoas estão falando muito, e nós estamos acompanhando através da imprensa, falada e escrita, que é por falta de segurança. Não é só falta de segurança, não. Quando várias farmácias tentavam abrir à noite, a Associação das Farmácias esteve nessa casa aqui pedindo uma regularização. E foi feito. Só que o que falta hoje para as farmácias e o que elas não querem fazer e elas estão omitindo é que é necessário deixar um profissional até a hora que ela estiver aberta. No caso, um farmacêutico. E isto tem um custo. E parece-me que é um custo razoavelmente alto. E é por esse motivo que elas não estão abrindo. E aí sim nós precisamos fazer acontecer mais rápido possível essas coisas em nossa cidade. Nós não podemos esperar jamais. Ouvimos atentamente a entrevista dada aqui pelo vereador Dr. Salim Matar, do Jornal e Rádio, quando dizia de se colocar uma farmácia na nossa rodoviária, que lá tem segurança. Mas aí houve um recuo. Por quê? Pelo profissional, pelo alto custo do profissional. Então, eu acho que essa casa, o executivo, tem que chegar para essa associação das farmácias aí e colocar as cartas na mesa. O que nós não podemos jamais é deixar a nossa população totalmente sem o medicamento e sem saber o que fazer. De repente, sair da cidade de Ourinhos para ir na cidade de Canitar, buscar o medicamento, na cidade de Chavantes, na cidade de Palmital, como já aconteceu aqui em Ourinhos. E isso
como diz o nosso Boris Casoy, isto é uma vergonha. Então, senhor presidente, gostaria até de pedir permissão aqui ao nosso presidente da Comissão de Saúde, mais o vereador Silvonei, e esse vereador que também é membro, para que tomássemos atitude essa semana, para que procurássemos aí resolver, sanar realmente esse problema em nossa cidade e até trazer para os nobres vereadores o que realmente está acontecendo, se é a falta de segurança que nós acreditamos não ser, e que seja realmente mostrado a verdade com relação às farmácias de abertura à noite. O outro assunto, senhor presidente e senhores vereadores, nós vamos trazer aqui na próxima sessão é com relação ao Centro Cultural, que fizemos uma visita essa semana, senhor presidente. Excelência. Um prédio novo, um prédio bonito e um prédio totalmente arrebentado. O forro caindo na cabeça de crianças, rachaduras, e aquilo é preciso tomar atitude. Tomaremos e na sessão próxima, agora, traremos aqui os nossos requerimentos e indicações. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito para a classificação pessoal. Vereador Salim Matter. Vereador Salim Matter, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, talvez seja um dos dias mais felizes que eu tenho no exercício de um mandato público, foi ouvir uma discussão tão auspiciosa como essa que vemos nessa noite. Sem dúvida, senhor presidente, tratamos aqui de vários assuntos que envolvem a população da nossa cidade. Isso nos dá a ideia de que a Câmara Municipal, através do preparo e o arejamento de ideias que todos aqui estão munidos e do interesse pelo bem comum, faz com que esses assuntos comecem a tomar corpo. E com certeza, senhor presidente e nobres vereadores, teremos resultados. Quanto à segurança pública, senhores vereadores, desde o tempo em que fui, talvez na segunda legislatura, nós começamos a pensar na ideia das bases comunitárias. Aqui estão alguns daqueles vereadores que fizeram parte da legislatura e que participaram dessa discussão e que, na realidade, trouxe um grande resultado. Foi estabelecido naquela época que 7 bases comunitárias seriam estabelecidas no município, atingindo bairros, naquela época, de maior congestionamento de problemas. Foram instaladas 2 e as outras não tiveram condição de dar encaminhamento. Mas hoje sei, senhor presidente, que essa ideia vai trazer um bom fruto. É a melhor maneira de distribuir a ação policial que trará resultados através do convívio com a população daquela região. Esta foi a ideia que foi trazida do Japão, em que naquele país, que é um país muito bem educado, que cheio de princípios, trouxe um resultado inestimável, fazendo com que o policial ficasse muito próximo da população das regiões estabelecidas. E que até naquela ideia se discutiu que os policiais que atuassem naquelas áreas fossem os policiais que morassem naquelas regiões, que traria assim, uma maior aproximação do povo com a ação policial que fosse efetuada naquela região. E hoje, senhor presidente, temos a impressão, não podemos afirmar, que essa ideia será desenvolvida e possivelmente será implantada. Quantas bases? Não sabemos, mas já há uma ideia de que isso deva acontecer. Senhor presidente, isto me deixa muito feliz. Talvez não consigamos reprimir a marginalidade na sua extensão, mas posso assegurar a vossas excelências que nós já temos uma ação policial mais efetiva a partir do primeiro pronunciamento nesta casa. Muitas reuniões foram efetuadas. Alguns organismos municipais
que estão afeitos à segurança pública estão se reunindo, estão buscando soluções, inclusive junto aos bairros. Houve uma evolução muito grande, senhor presidente e nobres vereadores, na concepção do que é uma associação de bairro, que deverá ser um agente social assim, eficiente na condução dos problemas que existem no bairro, para trazer às autoridades, para que elas possam trazer consequências boas. E é isso que eu tenho pregado em todas as reuniões em que participo. A associação de bairro é o veículo essencial para que as informações dos bairros, tanto na área da marginalidade como da falta do benefício público, seja trazido às autoridades, que através do poder político deverá executar esta ação. Senhor presidente, isso me deixa imensamente feliz trabalhar com esta ideia. E hoje nós sabemos as grandes dificuldades de natureza política que existem na consecução de um serviço de ação militar dentro do município. Nós temos 3 poderes. Um poder municipal que não participa da ação direta de repressão ou da condução de investigação. Não participa da decisão que deva ser tomada no encaminhamento de ações policiais. Nós temos o setor estadual, que é quem comanda efetivamente a ação policial no município. São 2 organismos que se respeitam. E nós temos mais uma organização, que é a ação judicial, que na prática talvez interfira de uma forma negativa na forma de conduzir a ação policial, porque demora para chegar a informação e os benefícios de lei favorecem os marginais. Então, nós temos que ter dentro da nossa cidade uma organização de ideias para que toda a marginalidade seja coibida, mas que os marginais recebam realmente a punição. É o que não acontece, que vulgariza a ação policial, que deixa o policial desarmado perante a população no sentido de fazer a sua ação. Esse é um problema muito sério, senhores vereadores, extremamente sério. Não fixa o problema só na ação da polícia, mas sim na ação e consecução das punições, das eventualidades que devam surgir de punição ao cidadão que comete uma infração. Bom, isso posto, senhor presidente e nobres vereadores, posso assegurar, e tenho acompanhado muito próximo, a polícia em todo o país tem prendido muita gente. Há corrupção imensa nas instituições policiais, nós sabemos disso, todo mundo sabe. Mas existem os policiais e as corporações que são absolutamente legais e íntegras e que estão cumprindo a sua ação. Então, nós temos realmente que ter a certeza de que as forças policiais que hoje preservam a integridade física do cidadão ainda não morreram. E a elas eu quero dar meu incentivo e a minha força, para que elas possam fazer as suas modificações, as suas correções, e talvez apanhar os corruptos dentro das corporações quando eles existem. Então, senhor presidente, eu gostaria de dar um voto de confiança efetivamente às nossas forças policiais que atuam dentro do município, sempre com a consciência de dizer a todos: a população está viva, ela está fiscalizando, ela está enxergando, a população está denunciando, e nós queremos incentivar isto, não só na área política, como na área da execução da atividade comunitária como um todo. Isso colocado, senhor presidente, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar que estou muito feliz nessa noite. Tantos se manifestaram, mostrando a preocupação em fazer com que essas coisas aconteçam dentro do nosso município, para elas não ficarem atrasadas, para a gente não ter que correr contra o tempo. E isso é muito bom. Mostra que esta Câmara realmente está cumprindo o seu papel. Outra coisa, senhor presidente, quanto à farmácia noturna. Nós tivemos muito cuidado para não trazer sensibilidades junto a esses organismos. Já pedimos ao vereador Fredinês Correia, que é muito próximo e ligado à associação comercial e a todos esses empresários, para que a gente tenha realmente de consenso, uma ação que deva resolver o problema da
farmácia. No passado foi resolvido através da rodoviária. Hoje talvez a gente tenha alguma dificuldade para fazer isso, mas nós vamos insistir nessa ideia. E a ação de toda a Câmara, na sua composição total, juntamente com o interesse desses empresários em resolver a questão, o problema econômico desaparecerá. Porque dentro da nossa concepção, se cada farmácia participar com seu compromisso, quer dizer, de sacrifício, nós teremos um plantão farmacêutico na cidade, correspondente a uma farmácia só, de 5 em 5 meses, que não representará ônus nenhum a farmácia nenhuma. Então, essa é uma ideia que nós vamos levar. Eu, conversando com o vereador Fredinês, nos assegurou que esta semana reunirá esses empresários para que nós damos andamento. Boa ideia do vereador Vadinho, no sentido de que a Comissão de Saúde da Casa tome a frente dessa questão e nós possamos trazer na próxima sessão, daqui a 15 dias, uma notícia bem alvissareira. Senhor presidente, só queria comunicar a esta Casa que nós estamos com a ideia, então, estamos propondo à Secretaria da Saúde a criação do Centro de Referência da Mulher, que seria um Instituto da Mulher. Nós partimos do princípio, senhor presidente, que nós temos 30% da assistência médica prestada às mulheres. Tempo encerrado, excelência. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário, se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Mais algum? Vereador Hélio Milharo Filho. Excelentíssimo vereador Hélio Milharo Filho, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, solicito permissão de falar aqui do meu assento. Permitido. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, imprensa presente, antes de mais nada, como gentilmente eu chamo esse meu guri, Dr. Salim, parabéns pela sua iniciativa relacionada à farmácia, e que semana passada nós comentamos sobre isso, e como nós fazemos parte da Comissão de Saúde, eu só venho reiterar que certamente para essa semana, na próxima sessão, teremos alguma novidade, pois quando saí daqui da sessão passada, eu fui até uma farmácia que ainda estava aberta, né, graças a Deus, comprar uma medicação, e lá comentei com esse assunto, e eles falaram assim, olha, dentro de 15 dias que vai realmente efetivar isso, nós teremos novidade relacionada a isso. Então, acredito que nós, da Comissão de Saúde, mais a Associação Comercial, teremos alguma novidade perante isso. De qualquer forma, doutor Salim, parabéns pela sua iniciativa e como é da sua pessoa, sempre dotado de uma capacidade e compromisso com a nossa cidade. Uma coisa me chamou muita atenção hoje, quando o nobre vereador Silvionei disse velocidade. Eu que já trabalhei em pronto-socorro e a minha formação médica como de início cirurgião vascular, fiz toda uma formação no hospital de trauma na cidade de Curitiba, onde nós atendíamos em média 800 pessoas traumatizadas por mês em termos de cirurgia. Para-choque de moto é perna, de uma forma meio irônica, mas para-choque de moto é perna. Se ela está numa velocidade a 20 por hora, a perna vai sofrer uma agressão 20 por hora. Se ela está numa velocidade a 100 por hora, é a mesma agressão. Então, isso é a inércia, é a física. E nós trabalhamos com um paciente totalmente traumatizado. É muito complicado na sua recuperação, pois sai da sua anatomia todos os seus órgãos, seja intra-abdominais, seja muscular, seja articulares. Mas a velocidade que se imprime, realmente durante a madrugada, nos nossos carros, daqui de Ourinhos, ou de pessoas até que venham de fora, associado a essas motocicletas, realmente é uma necessidade urgente de ter uma fiscalização, ou via, comumente chamado, esses pardais, ou redutores de velocidades, ou fiscalizadores, que realmente vão gerar um certo sacrifício financeiro quando assim foram pegos, excedendo a sua velocidade nas vias públicas da nossa cidade. Talvez uma guarda municipal no futuro que possa se realmente trabalhar no sentido preventivo, não no caráter de punição, mas no caráter preventivo, seja a nível de ladrões, seja a nível de trânsito, seja qual for, no sentido preventivo, pode ser diminuir esses graus de acidente, pois
A cidade continua a mesma. O número de carro e motocicleta aumentaram. Hoje existe uma estatística para cada, em média, um carro para cada 2 habitantes na nossa cidade. Então, onde é que vai parar isso? Relacionado ao que o nobre vereador doutor Salmem solicitou, senhor presidente, se na medida do possível, solicitar quantas viaturas existem em Ourinhos e quantas foram mandadas embora. Se não me falha a memória, nós perdemos acho que 11 ou 12 viaturas. E não sei se foram todas repostas, enfim. Relacionado, o que me dá um prazer ainda de continuar lutando por essa cidade, que eu vejo no futuro, assim, um dos maiores momentos da vida da gente, que tive o privilégio de ser uma pessoa que cursou uma universidade, e aonde sai desse desafio da vida acadêmica para um desafio da vida profissional efetiva, é o que provavelmente nos próximos anos será a nossa cidade um meio universitário. E se as pessoas que aqui compõem o grau de empresariado, o grau do comércio, não se rearquitetarem, não se readequarem para isso, nós teremos uma certa dificuldade, inclusive no setor de moradia, para esses futuros alunos que aqui virão. Pois, esse ano mesmo perdemos alguns alunos, pois não quiseram alugar casa para as famosas, entre aspas, vamos dizer assim, repúblicas de estudante, pois a pagamento em dia, e eu não sei por que houve essa recusa. Todos nós que tivemos o privilégio de morar na época, né, doutor Salim? Talvez seja o maior momento da vida de uma pessoa universitária, e acho que isso tem que ser readequado, né, para a nossa cidade, e tomara que isso venha acontecer nos próximos 4 anos, que venha engenharia, que venha agronomia, que venha veterinária, enfim, e consequentemente maior pessoas gastando aqui, maior imposto aqui entrando, e assim por diante. Pois nossa cidade foi referendada na última revista da Gazeta Mercantil como a 68ª cidade de melhor investimento do nosso estado, dentro de um total de 300 cidades que foram colocadas. Nós ficamos em 68º lugar, na frente de Botucatu, na frente de Avaré, na frente de Assis, enfim. Eu acredito que se nós tivermos um plano diretor que possa ser reorganizar toda a nossa estrutura de entrada e saída de movimentos da nossa cidade, seja ela carro, seja ela comércio, seja ela empresarial, mas que venha realmente depositar a sua situação financeira aqui dentro, que nós possamos crescer com qualidade. E para ter essa qualidade hoje, a necessidade de uma maior situação intelectual no sentido de universidade. Marília, Bauru, Prudente, ergueram os seus valores, tanto empresarial como comercial, com a vinda das grandes universidades. E eu não vejo outra saída de imediato, no sentido de espaço de tempo pequeno, curto, se não for via universidade. Então, gostaria, sim, que os empresários que, se tiverem condições de começarem a construir as futuras como se diz assim, apartamentos que possam abrigar os futuros universitários que irão aqui morar, será um grande investimento e pode ter certeza que não irão arrepender nem no sentido de empresarial, muito menos no sentido financeiro. A situação hoje que compõe a Santa Casa, volto a reafirmar, ela é lamentável por situações anteriores aonde eu não vejo luz no fim do túnel para que se possa sanar o endividamento dessa Santa Casa. Talvez, nessa semana, se tiver um bom senso do secretário da Saúde estadual, junto com a doutora, não me lembro o nome, mas que trabalhem com as irmandades da Santa Casa de todo o estado de São Paulo, poderá ter um repasse para Ourinhos, o que eu ainda duvido. Viu, doutor Salim? Vai ter uma reunião essa semana em São Paulo, acho que no dia 11, se não me falha a memória, que eu ainda duvido que isso possa ser concedido para a nossa cidade. Já relacionado à sindicância, em termos do que aconteceu na semana passada, é essa sindicância que vai fechar a situação de irregularidades e acredito que isso já tenha sido um ponto definitivo no que foi colocado em dúvida na semana próxima passada.
Portanto, gostaria, sim, que a nossa cidade crescesse em todos os níveis. Se for iniciar por uma farmácia de 24 horas, que seja por este, mas que cresça sem limites, pois no final do ano nós não teremos mais 104 mil habitantes, nós teremos em torno de 107 mil habitantes, pois isso cresce de 2% a 3% ao ano. E se isso não for reajustado no nosso crescimento ano a ano, isso aqui vai virar um caos, seja em qualquer aspecto que possa ser abordado ou até mesmo sem uma justificativa plena de um mau readequamento da nossa cidade. Mais uma vez, quanto à segurança, nós vamos fazer uma analogia com a saúde. Muitas vezes nós dependemos da cidade de Assis, que comunica a Secretaria do Estado, que comunica o Ministério da Saúde, que volta para o Estado, que volta para Assis, que volta para Ourinhos. Na Secretaria da Segurança Pública, talvez nós dependemos de Bauru, que vai depender do Estado, que vai depender da União, que volta para o Estado, que volta para Bauru, que volta para Ourinhos. E até quando nós vamos ficar na dependência de outras cidades? Se nem aqui nós conseguimos fazer um RG, que é o registro geral que temos que solicitar via SIS, que demora 60 dias, onde, volto a repetir, é melhor pegar o ônibus e ir para São Paulo, no fura-fila, em 1h30 você faz o seu RG e volta para Ourinhos. Então, eu acho que está na hora, sim, de nós, independente do cargo que nós ocupamos, independente da situação que hoje vivemos, mas por nos tratarmos de cidadão pleno oriense, está na hora de que o governo pare de brincar com a nossa cidade ou qualquer outra cidade que tenha a nossa Tempo situação. encerrado, Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta do primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para verificação pessoal. Vereador Oswaldo Barbosa. Vereador Oswaldo Barbosa com a palavra. 10 minutos. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria, senhor presidente, com a sua autorização, que o primeiro secretário, se aprovado por Vossa Excelência, constasse na lista de presença a presença desse vereador. Como Vossa Excelência sabe, estava atendendo o munícipe. Seja consignado a presença do vereador Oswaldo Barbosa, que também, por ser presidente da Comissão de Orçamento, estava prestando assessoria a essa mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos assistem, eu só quero fazer um breve comentário, não é discurso, não é nada disso, mas em cima do que eu ouvi até na sala onde estava atendendo e depois, posteriormente, aqui já no plenário. Mais especificamente ainda, sobre essa questão de segurança. Eu sei que o tema inicial foi mais em cima de discurso de outros vereadores, se não me falha a memória no que eu ouvi, iniciado pelo vereador Silvonei Rodrigues, e seguido por outros. Mas eu acho, senhor presidente, que nós estamos refém de uma situação extremamente grave e que, lamentavelmente, isso nós, como um todo, autoridades e povo em geral, vão notar o caos daqui a alguns anos, não muitos anos, poucos anos. E gostaria, inclusive, de lembrar a todos, que inclusive é matéria que nós estamos debatendo no nosso curso de mestrado, que é a questão do desarmamento da população civil. Aqui, se nós tivermos umas 30, 40, 50 pessoas e mais alguns vereadores, nós vamos ter pessoas com posições favoráveis ao desarmamento da população civil, como também pessoas contrárias. Até porque a maior pergunta daqueles que são contrários ao desarmamento já começa: e os bandidos vão ser desarmados? Começa por essa pergunta. E devo lembrar também que, pela lei de desarmamento, esse ano, se não me falha a memória, em outubro, nós teremos um referendo onde a população vai opinar a nível nacional se deve ou não acontecer na sua plenitude a questão do desarmamento.
Então, é uma questão para ser refletida já por todos nós brasileiros, não só orienses, né? Mas hoje, sem dúvida, como estava falando no início, nós somos refém. Mas, ouvindo as palavras finais do vereador Foé Salmem, nos causa bastante constrangimento, surpresa, decepção mesmo, complementadas depois pelo vereador Hélio Milhar, quando ele disse que algumas viaturas do batalhão saíram daqui e foram para outras cidades, se entendi bem. E na palavra do vereador Foé Salmem, que os soldados, a polícia militar está lá presa dentro do quartel. Eu não sei se ele estava se referindo naquele momento apenas à questão do trânsito, mas eu estou afirmando que a minha preocupação, lógico, também com o trânsito, que é caótico, mas também na questão da segurança das pessoas, das famílias, do ser humano. E isso, nós que presenciamos aí nos últimos 10 dias, 2 amigos nossos, tendo as suas residências ultrajadas, com invasões a domicílio, com pessoas encapuzadas, inclusive um convive conosco, juntamente aqui o vereador Silvonei Rodrigues, no mesmo clube de esportes, onde você fica refém, e a palavra é essa mesma, refém de uma situação, ao guardar o seu carro na garagem, as pessoas que estavam passando em frente à sua casa, vou citar esse caso, no que ele entra na garagem, as mesmas pessoas já voltam encapuzadas, com revólveres, 38, muito provavelmente, que é o que mais os bandidos usam por aí, já o transforma em refém, a sua esposa em refém, já o prendem num recinto, lá num quarto da sua casa, e ali ficam por 40 e tantos minutos. Passado esse momento traumático, entra em contato com a polícia militar, segundo as palavras do mesmo, as pessoas do outro lado, ou então quem está para atender, começa a perguntar a cor do sapato do ladrão, a cor disso, cor... Agora, vejam só, se nesse momento, se a pessoa vai se ater. Eu sei que é importante, mas o que era mais importante era que isso não tivesse ocorrido. Então, estou passando esse exemplo até para dar uma noção e a gente não ficar imaginando que só acontece com os outros. Eu saí do clube naquele dia, porque já tive a minha casa anteriormente, como já foi dito aqui por N vezes, na mesma situação, e confesso que tudo aquilo que passei lá atrás volta à mente e você fica também traumatizado por alguns dias. Então eu passei por uma semana fechado lá dentro, tem um muro de 3 metros de altura na minha casa e lá dentro ainda a porta fechada para o quintal e assim por diante. Então é uma situação que eu gostaria de reforçar, é a situação de refém que nós estamos. E mais, apavorados. Só não está aquele que nunca aconteceu em alguém muito próximo a ele, mas vai acontecer. Eu me lembro ainda andando pelas ruas de São Paulo, naquele plástico que percorreu muito em São Paulo. Eu já fui assaltado tantas vezes e tal, e assim. Quer dizer, para o ladrão passar para o outro. Não assalta mais esse, não, assalta aquele outro. E não quero nunca que isso seja, é verdade, eu não quero nunca que isso seja a prática daqui de Ourinhos. Mas o que me preocupa, só para concluir, senhor presidente, é que quando a gente senta, seja num bar, seja num clube de esportes, seja aqui na Câmara, na antessala, ou na saída, aqui mesmo na frente da Câmara, se nós pararmos e conversarmos, o que fica é o seguinte: qual a razão de não se prender os verdadeiros bandidos? Eu pergunto, por exemplo, será que a Polícia Civil, a Polícia Militar não sabe, na verdade, ainda incluindo na questão do mototáxi, quando foi dito aqui, um ilícito, será que nenhuma das polícias sabe quem é que faz isso?
Esse é o problema do descrédito. Porque se nós aqui, vereadores, nós estamos em 6, 7, 8 vereadores, se nós sairmos daqui e conversarmos na antessala, informalmente, com certeza vai sair 1, 2, 3 nomes de fontes de atuação que norteiam esse listo. Poxa, mas nós não somos especialistas no ramo, como também a população em geral não é. Mas tem os especialistas. Será que eles não sabem de ninguém? Será que eles não descobrem ninguém? Será que eles não sabem por onde estão passando? Se é pela rodovia Orlando Coalhato, se é pela Raposo Tavares, se é pela Melo Peixoto, por onde está passando, se está entrando pela entrada lá do Pão de Açúcar, se está entrando pela Cardoso Ribeiro, ou aqui pela Expedicionário, por onde está entrando a droga? Será que eles não sabem? Será que eles não sabem, ou então não investigam, se existe ou não quadrilhas daqui dentro de Ourinhos invadindo as residências? Será que eles não sabem? Será que eles não têm aparato para investigar? Porque eu confesso, quando ouvi do vereador Foé Salmem, que os soldados, que a polícia militar está lá dentro do quartel, o bandido está na rua, convivendo junto conosco, é população como a gente, mas de repente, de uma hora para outra, ele vira bandido. E aí nós precisamos que a polícia, que o soldado, que o investigador, que o delegado e assim por diante, esteja na rua também. Porque senão, eu termino meu discurso, falamos que somos apenas refém de uma situação instaurada em nosso país. Obrigado, senhor presidente. Consulto o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.